Muito obrigado mais uma vez ao nosso palestrante. E a próxima palestra terá como tema Carreira Policial, Novos Paradigmas, com o professor e policial federal, senhor Marco Antônio Scangiuzzi, a quem convidamos para dirigir-se ao palco. Senhor Marco Antônio Scangiuzzi é policial federal, aposentado, formado em administração de empresas com comércio exterior, especialista em execuções de políticas de segurança pública. Foi professor da Academia Nacional da Polícia Federal, diretor de Estratégia e Pesquisa da Associação Nacional dos Escrivães de Polícia Federal, autor de estudos sobre a gestão de recursos humanos na política federal, escritor, autor da obra A Segurança Pública de Dentro para Fora, que está à disposição também no Espaço Cultural, próximo à recepção do CONAFEP. Nesse momento, convidamos então, com uma salva de palmas, mais uma vez, o senhor Marco Antônio Scangiuzzi. Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, presidente Baldens, caro Júlio. Obrigado pelo convite, pela responsabilidade, de me passar esse microfone tão forte, que é o microfone da federação nesse momento. É uma honra grande aprender com vocês, não só falar aqui. Nós não estamos aqui para ensinar nada, nós estamos aqui para trocar conhecimentos. Eu estou vendo aqui gente com muito mais conhecimento que eu, acumulado ao longo dos anos. Eu queria cumprimentar também a pessoa mais importante que pode estar nessa sala, dentre todas as autoridades. Dona Marli é a responsável pelo nosso cafezinho. Falei que eu ia cumprimentar a senhora. A Dona Marli talvez não saiba, mas o cafezinho tem duas situações que podem nos auxiliar hoje. Não deixar vocês dormirem daqui para frente, e a segunda, que ela pode ser a solução do meu problema. Todos nós somos instrumentos de mudança. Dona Marli pode ser um instrumento de mudança da minha vida. Eu sou portador de uma doença chamada mielodisplasia. A mielodisplasia é uma doença pré-leucêmica, pode evoluir para uma leucemia, e eu convivo com ela há 4 anos e me aposentei. É um sofrimento ficar em pé. Eu nunca mais, depois que eu adquiri essa doença, fiquei em pé por 1 hora. Vou tentar aqui hoje, na batalha. Se eu tiver que sentar, é por extremo cansaço. É por extremo cansaço. Dona Marli, a senhora conhece o meu problema. A senhora tem habilidade para pegar um ônibus, pegar um táxi, pegar um Uber e se dirigir a um hemocentro. Se a senhora tiver atitude, a senhora pode solucionar o meu problema. Conhecimento, habilidade e atitude. É uma norma de administração. E nós, meus amigos policiais, operadores, conhecedores da segurança pública, nós temos conhecimento dos nossos problemas, nós temos habilidade e as nossas atitudes do dia a dia. Nós tomamos as nossas atitudes. Quando nós falamos, poxa vida, um sindicato não me representou, a associação que eu faço parte dos escrivães não me representou, eu estou pedindo que ela me substitua, no que é atribuição minha, eles me representam, eles não me substituem. As associações, os sindicatos, são reflexo do que a base faz. A base fervilha. E quando a base fervilha, ela dá subsídio para que o sindicato a represente com mais e mais força. Caro deputado, isso é na política também. Quando a sua base clama por alguma coisa, a sua força para mobilizar ou modificar alguma coisa é bem maior. Meus amigos, falando isso, a gente pode entrar na segurança. Me propuseram o tema carreira policial, os novos paradigmas. É impossível falar da carreira policial sem entender o contexto em que ela está inserida. A carreira policial tem o elemento humano. E o elemento humano, ele, dentro das polícias, ele sofre
3 vertentes básicas. Primeiro, ciclo completo e incompleto, que o Eliel, colega, já falou. Segundo, o nosso modelo investigativo. E o terceiro, a nossa forma de recrutamento, a nossa forma de ingresso e com o que nós nos deparamos no dia a dia das instituições policiais. Para que serve a polícia, pessoal? A maioria aqui é policial. Para que serve a polícia? Basicamente, para elucidar crimes. A polícia serve para dizer quem cometeu o crime e qual a materialidade desse crime. Falando português claro, o malandro e o bagulho. É isso que a polícia tem que focar, elucidar crimes. Sabe por que a gente tem que elucidar crime? Porque o crime, quando ele acontece mais e mais num determinado lugar, a sensação que todos nós temos de segurança ou insegurança aumenta ou diminui. Vamos imaginar uma padaria perto da casa dos senhores. Se todos os dias os senhores vão a essa padaria, e essa padaria você encontra uma senhora e fala, poxa, eu fui furtado aqui ontem, eu fui roubado aqui ontem, e mais uma pessoa fala, poxa vida, atiraram no cara aqui ontem e mataram ele. Qual a sensação que vocês terão? Sensação de insegurança. Quanto mais crime e menor o número de elucidações, maior a nossa sensação de insegurança. Quanto menos crime e mais crimes elucidados, maior a sensação de segurança. E esses crimes, eles não estão relacionados a números estatísticos. Olha que engraçado. Os números estatísticos, eles não podem condizer com a verdade. Pessoal do Rio de Janeiro, Avenida Brasil, todo dia tem um arrastão, concorda comigo? Todo dia tem tido um arrastão lá. Esse arrastão, as pessoas que sofreram o arrastão, os que deram ré, saíram correndo, não foram nas delegacias fazerem os registros de ocorrência, mas elas foram vítimas da situação que aconteceu. A sensação de se passar pela Avenida Brasil hoje é de insegurança. Por quê? Porque nós tivemos crimes com menor quantidade de elucidação. Então, se a polícia não responde a esses crimes, nós sofremos. Se ela responde e consegue identificar autoria e materialidade, a gente passa por um segundo momento, que é um segundo momento não pertencente às instituições policiais. E há muita confusão nisso. Quando a gente fala em tripé da justiça, nós estamos falando, basicamente, em linguagem bem popular, advogado para defender, Ministério Público para atacar e o juiz para decidir. Esse é o mundo jurídico real. O nosso mundo não é jurídico. O nosso mundo é técnico-científico. E é isso que nós vamos ver daqui para frente. Eu tive a oportunidade de fazer um curso promovido pelo Ministério Público Federal junto com a Embaixada Americana. Eles trouxeram agentes da CIA e falaram o que o colega Eliel falou basicamente no seu brilhante pronunciamento. Quanto mais perto a gente chega de um local do crime, maior a chance nós temos de elucidar esse mesmo crime. E eu falo isso não só da presença física do policial, mas quando o policial participa de uma interceptação telefônica, por exemplo, ele está se enfiando no meio da situação criminosa. Quando eu faço uma campana e estou esperando um traficante para fotografá-lo, eu estou me inserindo no meio criminoso. Essa proximidade do crime, através da técnica ou através da ciência, nos permite elucidar crime. E esse é o conceito básico que eles usam, polícias mundo afora, e nós, muitas vezes, desprezamos. Um pouquinho de legislação e de história. Nós temos a nossa Constituição, ela está completando 30 anos agora, e passamos por diversas fases. Dentre as diversas fases, a investigação policial, o mecanismo de investigação policial, eu gostaria de perguntar para vocês, vocês sabem o que mudou ao longo desses mais de 100 anos? Alguém respondeu, acho que todo mundo sabe, nada. Não mudou nada. Estão vendo aquela capa ali?
Aquela capa, ela mudou de cor. Essa capa é de um inquérito da Revolução Constitucionalista de 1932. É o inquérito da capa da investigação. Vocês estão vendo isso aqui? A Academia Nacional de Polícia, ao formar a sua última turma de escrivães de 2014, simulou exatamente aquilo. Sabe o que precisa acontecer hoje, em qualquer delegacia da Polícia Federal, para aquilo se repetir? Tirar o computador da tomada, acabar a luz. Se faltar luz hoje numa delegacia da Polícia Federal, o escrivão vai fazer uma capa igual essa aqui, ó, depois de 100 e tantos anos. É isso que nós temos em mãos. Falta de dinheiro? Muitos alegam que sim. Nós tivemos todos esses planos nacionais de segurança pública depois da Constituição de 88. O governo Fernando Henrique Cardoso fez o plano Diga Não à Violência. Depois nós tivemos o governo Lula, o PRONASSE. A Dilma fez, depois do Lula, fica difícil. A Dilma fez, depois do Lula, um plano de combate à redução de homicídios. Injetaram dinheiro e mais dinheiro. Se vocês lembrarem, de 2003 a 2007, nós reformamos e construímos sedes em todas as capitais. Nós compramos Vant. Nós compramos 2 Vant. Nós compramos viatura. Então, aquilo que o Eliel falou, que o bom trabalho policial, ele é influenciado, sim, pelas boas condições, é uma realidade. Mas isso não faz com que o bom trabalho seja feito só pelas boas condições. Elas são necessárias, mas não quer dizer que se eu der as melhores condições materiais, eu vou ter bons resultados. É injetar dinheiro numa fábrica que não funciona. É o que nós temos feito. Os planos nacionais de segurança pública, todos eles injetaram muito e muito dinheiro num sistema que conhecidamente não funciona. Não tem como dar certo. E aí, meus amigos, em 88, cravou-se na Constituição o ciclo incompleto de polícia. Polícia Civil, apuração das infrações penais, e a Polícia Militar, a polícia ostensiva. A polícia que vai no local do crime não tem poder de investigação. E a polícia que tem poder de investigação não vai no local do crime. Eu tentei explicar isso para o Eliel ontem à noite, foi meio difícil. Sério, foi meio difícil. A gente teve dificuldade. Hein, Eliel? Não sei se ele está aí. Ele teve dificuldade de compreender. Porque é difícil compreender uma coisa que o mundo não pratica. Quando vocês virem esse investigadorzinho, se coloquem no lugar dele, a partir de agora. Esse elemento investigadorzinho é cada um de vocês. Então, para a gente falar sobre a carreira policial, sobre o elemento humano investigador, agente, escrivão, papiloscopista, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Federal, das polícias investigativas brasileiras, a gente tem que colocá-los nos contextos onde eles estão inseridos. Esse contexto aí, meu pai foi policial militar por 30 anos, eu, antes de entrar na Federal, fui policial civil por 6 anos. Eu me deparei com PMs trazendo ocorrências, e meu pai me contava das ocorrências que ele levava nos distritos. Eu não tenho dúvida em afirmar que a maior causa de briga entre as polícias militares dos estados e as polícias civis é o ciclo incompleto de polícia. Porque nada mais frustrante para um policial que fez uma academia de polícia, primeiro para combater o crime, o policial militar, segundo para investigar o crime, de que ele não poder fazer isso. O policial militar chega no local do crime, imagina uma senhora que teve sua bolsa furtada da padaria. Ela vai chamar a polícia militar, o policial militar não vai poder diligenciar. Ao contrário do que o Eliel falou, o policial militar não tem a propriedade, não tem a autonomia de colher a prova.
Ele não pode buscar a prova, ele não pode produzir a prova. A polícia americana pode, a nossa não pode. Aí esse policial militar vai produzir um papel. Esse papel que o policial militar produzir vai ser encaminhado para uma delegacia para ser produzido um outro papel. Pessoal, nós criamos polícias investigativas que não dão solução para as coisas, elas dão respostas. Se você entrar numa delegacia agora, você vai obter uma resposta. Vamos instaurar um inquérito policial. Não é essa a resposta que a gente consegue para as ocorrências que a gente leva? Poxa vida, a gente vai chegar no inquérito policial. Antes disso, o mundo nos ensina que existem exemplos que dão certo. Nem tudo está perdido. Vou citar um trabalho muito bem feito pelo deputado delegado Edson Moreira. É o deputado daquele caso do Bruno, do goleiro do Flamengo. O que ele fez? Ele é presidente de uma comissão e eles fizeram um estudo em diversos países sobre a unificação das polícias. Nesse estudo, que está disponível no site da Câmara, eles viram, não era o objeto principal, mas eles viram também o ciclo completo de polícia e onde ele acontece. E lá trouxe os exemplos. Então a gente vê o FBI americano, o PDI no Chile, a Polizei na Áustria, Polícia de Estado na Itália, onde o investigador ou o policial que vai no local do crime é o policial que termina a investigação. O mundo funciona assim. Ontem, eu estava até lendo um pouquinho antes de vir para cá, e não é só o Brasil que pratica o ciclo completo. Cabo Verde pratica também. Guiné-Bissau pratica também. Cabo Verde recebe treinamento da Polícia Federal Brasileira. Guiné-Bissau tem missão da Polícia Federal Brasileira treinando eles. Foram os 3 países que eu encontrei na pesquisa. Ou nós seguimos o nosso mundo, ou nós seguimos o mundo que funciona. Essa é a grande questão e a grande batalha que nós temos que ter. Aí a gente chega na nossa investigação. Dona Maria teve a bolsa furtada, e essa bolsa furtada virou um inquérito policial. Senhores, na Polícia Federal, na verdade nós temos 2 polícias federais. Nós temos a Polícia Federal que nos orgulha a todos nós, que faz um belíssimo trabalho, é divulgado na mídia, e nós temos a Polícia Federal que nos envergonha. A Polícia Federal que nos envergonha é a Polícia Federal que não fala para a sociedade a quantidade de crimes que ela soluciona. Esse é o dado. Polícia, solução de crimes. Como nós não falamos a quantidade de crimes que nós não solucionamos, e nós sabemos que não solucionamos, para vocês fica fácil entender isso aqui. Ó. Como é que a Polícia Federal apura o seu crime no dia a dia? Dona Maria teve a bolsa furtada, entrou numa delegacia, fez um boletim de ocorrência, virou um inquérito policial, e o inquérito policial começou. Ele já não começou no dia. O delegado tem 30 dias para instaurar. Depois que ele tem 30 dias para instaurar, ele dá um despacho, o escrivão usa mais 5 dias para cumprir. Depois de mais 5 dias para cumprir, o delegado vai dar outro despacho para intimar alguém para vir aqui. Quando ele intimar alguém para vir aqui, essa pessoa virá daqui a 10, 15, 20 dias, vai prestar uma oitiva que vai gerar uma nova demanda, que vai voltar para o delegado, que vai de novo para o escrivão, do escrivão para o delegado, e a investigação não teve nada. Como é que eu sei disso? Eu passei 10 anos na academia ensinando isso. Foram 10 anos. Poxa, Scandiuzzi, você passou 10 anos na academia ensinando isso, como é que você aguentou? Nós temos que separar, e eu tenho certeza que todos vocês agem da mesma forma. Nós trabalhamos para a sociedade, nós não trabalhamos para o sistema. Nós, servidores, temos que ser eficientes, ao máximo. Se me colocam para fazer uma intimação, por mais ilegal, por mais horrível que seja em termos processuais, em termos de dinâmica da apuração do crime, eu tenho que fazê-la da melhor forma.
porque essa é a minha missão. Eu não tenho o dever de ir contra o que a sociedade me paga. E é isso. Mas dá para colocar num gráfico. Apareceu o nosso investigador, apareceram vocês no nosso gráfico. Vocês estão vendo a distância do crime para a delegacia? Distância do crime para a delegacia. Vocês estão vendo o investigador? O nosso investigador, no caso da PF do dia a dia, fica preso na burocracia. Há casos, não 1, não 2, não 200, não 500, não 5.000, não 10.000, muito mais que isso, de inquéritos em que nenhuma diligência investigativa foi perpetrada. O investigador está preso na burocracia, no nosso dia a dia, nas investigações comuns da PF. Sabe o que acontece com isso, pessoal? Modelo de investigação. Nosso investigador trabalhando. A sociedade agradece o empenho desses ótimos policiais neste grande modelo de polícia. Esse cara, pode parar. Esse cidadão, esse colega policial, foi treinado na academia, treinado na Academia Nacional de Polícia para investigar. Eu ajudei, junto com um grupo de colegas, em 2005, a montar o conteúdo programático. Ele foi treinado para investigar. Só que muitas vezes ele passa o dia batendo carimbo. Assim como muitos de nós passam o dia numa portaria de um prédio atendendo o telefone. Nós não podemos nos omitir para isso. Enquanto houver isso, sabe o que vai acontecer? Nós vamos oferecer isso aqui para a sociedade. Um roubo desvendado a cada 168 sem solução. A dona Maria, que teve a bolsa furtada, nunca mais vai ver sua bolsa. O cara vai furtar mais um monte e nós não vamos responder. E não é só a Polícia Civil, não. A nossa instituição, a Polícia Federal, que nós varremos para debaixo do tapete, 8% aproximadamente. E olha, esses 8% é por conta das operações e dos flagrantes. Porque das investigações do dia a dia, sai muito pouca coisa. Nós só oferecemos isso para a sociedade? Não. Nós temos a nossa carta de apresentação. Está todo dia na mídia. As operações da PF. Sabe o que acontece nas operações da Polícia Federal de diferente do que acontece na polícia do dia a dia? Esse gráfico é para ilustrar uma segunda sala. Os dois quadrados ali representam duas salas. A primeira sala é a sala do inquérito policial. Ela permanece como sala do inquérito policial. O inquérito policial, em uma operação antes da deflagração, estou falando isso aí para vocês como se vocês não soubessem melhor que eu. Mas é bom que tem mais gente aqui, isso provavelmente vai ser divulgado depois, é interessante. Mas o inquérito policial permanece inerte na sala do delegado. Coloca um ofício lá e ele fica lá paradinho. Na sala ao lado, a sala de análise, o pau come, como dizem, né? Como dizemos. E lá, pessoal, nós exercemos polícia de verdade. Polícia técnica, polícia científica. Isso que o Valmocir falou com brilhantismo aqui agora há pouco, esses exemplos que ele deu, não acontecem na sala do inquérito. Elas acontecem na sala da análise. Na sala onde se pratica polícia, onde se executam elementos técnicos, campanas, interceptações. Quando eu participo de uma interceptação, eu entro no crime
eu me desloco até o ambiente do crime, eu me aproximo do crime, eu passo a fazer o que o Eliel contou que eles fazem lá desde o primeiro momento. Eu entrando dentro do crime, eu vivo a situação criminosa. Vivendo a situação criminosa, o caso que o Valmocir deu agora da Darknet, quando eles conseguiram entrar no sistema Tor, foi nesse momento que a gente desvendou o crime. Não foi no inquérito policial. São situações diferentes. E a gente consegue colocar bonitinho, você é investigador. Lembra que você estava preso na burocracia da delegacia? A gente consegue tirar esse investigador dali e trazer o investigador para perto do crime. Isso elucida crime. Isso responde à sociedade. Por isso que a Polícia Federal está tão bem conceituada, porque nós divulgamos isso. Nós divulgamos isso. Nós não divulgamos o que nós não elucidamos. Está certo, uma estratégia de marketing, tudo bem. Mas nós que temos responsabilidade com a sociedade, não podemos nos omitir quanto a isso. Seria omissão nossa não falarmos. Por isso que no começo da minha fala, eu mencionei que todos nós somos instrumentos de mudança. Nós temos que sair daqui propagando o conteúdo que os colegas têm montado por aí, propagando as ideias do nosso sindicalismo e propagando as ações combinadas com o nosso Ministério Público, que é o que nós temos feito. Quando nós juntamos forças para investigações técnicas e científicas, a Polícia Federal é excelente. É excelente. Ainda que num modelo que possa e deva ser melhorado. Só para vocês terem uma ideia de dados estatísticos. Fiz uma comparação. Peguei o número de inquéritos instaurados em 2018 até setembro, 60 mil, dividi pelo número de operações da PF e chegamos num coeficiente ali, ou seja, menos de 1% dos inquéritos da Polícia Federal, menos de 1%, esse é o número está aumentado, menos de 1%, nós usamos as ferramentas técnicas e científicas. 99% dos nossos casos, nós usamos a burocracia para investigar. Olha que coisa. Deixa eu ver se vira. E aí nós chegamos no elemento humano, que é o nosso principal foco da nossa fala aqui hoje. Imaginem vocês, meus caros, e imaginem os colegas que estão no Brasil inteiro, inclusive os recém-saídos da academia. Se vocês passaram ou passam 20, 30 anos fazendo coisas improdutivas, respondendo pouco ao princípio fundamental para os quais vocês entraram na polícia. Vocês entraram na polícia para investigar. Não foi isso? Todo mundo, quando presta um concurso para a Polícia Federal, ele presta com o intuito de virar um policial federal. Quem entra para a Polícia Civil também. E o crime, meus caros, ele está com seus ativos intelectuais em pleno andamento. A competição está terrível. Nós temos ativos intelectuais na Polícia Federal excelentes. O Valmocir citou muito bem os nomes dos colegas. Todos nós aqui conhecemos inúmeros colegas excelentes. Olha quanto desperdício. Na medida que eu desperdiço o meu ativo intelectual, o crime cresce. O crime cresce. Então, meus amigos, nós precisamos usar e abusar dos nossos ativos intelectuais para equilibrar essa balança entre crime e resolução de crimes. Quando o Valmocir falou que um colega experiente e expert em determinada área pode e deve ser utilizado numa investigação, é por isso, é por essa competição que a gente sofre no dia a dia contra o crime organizado.
O crime está nos vencendo porque, na medida que ele apresenta uma dificuldade, eu só ofereço para ele um bacharel de direito, ao invés de oferecer as valências todas que nós temos disponíveis. Se a gente perguntar a formação de cada um de vocês, nós nos surpreenderemos aqui. E nós simplesmente desperdiçamos isso. Vamos pensar um pouquinho a evolução do nosso elemento humano na nossa PF. Quando a PF foi criada, na verdade a PF foi criada em 1808, quando Dom João veio para cá, né? Dom Pedro veio para cá, abriu os portos e criou a primeira intendência, começou aquela coisa de carimbo, papel e escrivão. Começou ali. Só que a criação da PF como instituição que nós conhecemos, ela basicamente começou em 1960, quando veio para Brasília, e aí nós utilizamos os colegas da GEB, da Guarda Especial de Brasília, os gebianos. Era uma formação de nível cultural mais baixo e que era necessário para aquele momento de implantação. Depois nós tivemos os recrutamentos no período chamado militar, onde as polícias elas serviam basicamente aos governos, não ao Estado como nós servimos hoje. Nesse período, a necessidade do recrutamento era outra, pela forma e pelo contexto de um todo. Em 96, nós tivemos, senhores, em toda a história da Polícia Federal, o único fato novo que foi o nível superior. E aqui eu faço referência, eu vou usar o Garisto aqui como referência. Esses caras abriram as portas para nós. Nós não estaríamos aqui hoje, se não fossem os colegas que nos antecederam. Não estaríamos, em todas as áreas. Muito valorosos, por sinal. Mas o que mudou a Polícia Federal, para ela ser o que ela é hoje, em termos de mídia, foi o nível superior. Em 1996. Em 98, começaram a chegar os primeiros colegas. 2001, foi montada a Delecói. 2002 surgiram as primeiras operações. O elemento investigador ganhou protagonismo, queiram ou não. Nós mudamos a história da PF. Esse elemento foi responsável pelas operações. 2003, 2004, 2005, governo Lula, Pronace, dinheiro, viaturas novas, combate à corrupção, novas operações e novas operações. 2005 nós tivemos um fato que ajudou a consolidar essa mudança. 2005, o pessoal mais antigo vai lembrar, talvez o pessoal mais novo não se recorde. Nós tivemos o caso das invasões aos escritórios de advocacia. Assim foi tratado, né? Vocês lembram? Era o escritório do Ricardo Tosto, do advogado Ricardo Tosto, em São Paulo. Com essa dita invasão aos escritórios de advocacia, o ministro da Justiça, à época, publicou 2 portarias, a 1287 e a 1288. Ele passou a obrigar os delegados de Polícia Federal a irem nas diligências. O delegado passou a ir nas diligências e o delegado não vai sem o escrivão. E os escrivães passaram a ser chamados para todas as diligências. Isso forçou a academia a readequar a formação dos colegas escrivães. Eu participei diretamente disso na ANP. O conteúdo programático foi praticamente igualado por conta dessa obrigação. Era impensável um colega escrivão ir para a rua sem o treinamento adequado, igual um colega agente tinha. E aí, meus amigos, nós criamos uma carreira que já existia na nossa mente
era enraizado na nossa mente, e foi enraizado durante anos e anos, que o delegado manda e os escrivães, agentes investigadores, papiloscopistas, simplesmente obedecem. Mas como eu vou falar para um elemento humano formado, pós-graduado, mestre, doutor, que ele tem que ficar carimbando papel o dia inteiro, que ele tem que ficar numa portaria e que ele não deve fazer o que o concurso que ele fez exigia? Como é que eu vou falar para o cara que ele não pode investigar? Níveis altíssimos de insatisfação. A nossa carreira, ela é chamada basicamente de sacola vazia. Tudo na nossa vida, tudo, é uma coisinha que você coloca dentro da sua sacola. E ao longo da vida você vai enchendo a sacola. Se eu vou descer esse degrau, é um conhecimento que eu estou adquirindo. Se eu tiver que descer de novo, eu já sei o impacto que eu vou ter e já sei a força que eu tenho que fazer na minha perna para aguentar esse impacto. O nome disso é experiência. A nossa carreira, ela interrompe o ciclo natural da experiência. Muitas vezes a gente não se dá conta disso. Quando a gente não permite base e topo, nós estamos impedindo que a experiência ascenda da mais baixa função até a mais alta. A nossa experiência não chega no topo. Senhores, quem trabalha na fronteira aí, quantas vezes vocês se depararam com chefes de 3 dias comandando situações complexas? É comum? É mais do que comum. Acontece todos os dias e todas as horas. Eu pergunto para os senhores, se os senhores tiverem uma doença e precisarem de um médico como eu precisei, vocês vão pegar o médico mais inexperiente, recém-saído da faculdade, ou vocês vão num especialista? Não tenho dúvida da resposta de vocês. Vocês vão no especialista, porque é a vida de cada um de vocês. Se o prédio de vocês tem um problema estrutural, vocês vão pegar o primeiro engenheiro saído da faculdade ou irão pegar um engenheiro que tem experiência na recuperação de prédios? Não tenho dúvida. Nós vamos buscar experiência em algum momento. E o que o Estado nos oferece? O que o Estado nos oferece? O que nós exigimos para a nossa vida pessoal, nós não exigimos do Estado. Porque eu entro numa delegacia, queiramos ou não, e são nos oferecidos chefes sem experiência para resolver os nossos problemas. E aqui eu vou fazer um parênteses. Talvez algumas pessoas não concordem comigo ou não gostem. Eu sou contra o discurso que a gente teve por muitos e muitos anos de extinção do cargo de delegado, de extinção do inquérito policial. Eu penso que nós temos que convergir e nós temos que evoluir. Presidente Baldens, nós precisamos dar um passo. É hora de batalharmos por um passo. Falar em extinção do inquérito policial e falar em extinção hoje do delegado de Polícia Federal é manter uma guerra permanente e que não vai ter frutos nesse momento. Eu acredito muito na mudança de dentro para fora. Nós precisamos criar mecanismos para que as pessoas saiam da base e cheguem ao topo, qualquer que seja essa maneira. Essa porta é que tem que ser aberta nesse instante. Nós precisamos construir. Nós vivemos tempos de construção.
a nossa Polícia Federal, no seu, está pequeno, mas no seu planejamento estratégico até 2022, ela tem 2 objetivos básicos: se tornar referência para a sociedade, e nós nos tornamos, né, pelas operações que produzimos, mas ter os servidores satisfeitos. Os nossos servidores estão satisfeitos? Vamos tentar entender. A FENAPEF fez uma pesquisa em 2013 e apontou 86,53% de insatisfação. A FENAPEF reproduziu uma pesquisa em 2015 e apontou 86% de insatisfação. O Sindicato dos Policiais Federais no Distrito Federal fez uma pesquisa agora em 2018 e apontou 81% de insatisfação. No caso dos escrivães que lidam com a burocracia o dia inteiro, nós temos 95% de insatisfação. O nosso servidor não está satisfeito. São esses os desafios que temos. Sabe por quê? Porque isso traz reflexo. Nós estamos falando de seres humanos. E os seres humanos sofrem com as ações reflexivas. Não tem como negar isso. Padrãozinho básico para solucionar o problema. As polícias do mundo praticam. Se você for no Japão, você vê que as polícias, o policial entra como policial de patrulha, as chamadas Koban, e pode chegar a comissário-geral. Você vai no FBI, ele entra pela base e pode chegar a diretor-geral. Você vai na PDI chilena, na polícia da Áustria, nas 16 polícias estaduais alemãs, em todas elas eles praticam isso. Será que eles estão errados? E nós estamos certos? Será? Modelos, a gente pode produzir vários desenhos de várias formas. O tridente, partindo da base, subindo um veio como para a carreira de delegado, que seria o gestor do órgão. Vocês estão vendo que eu estou tratando sem falar de extinção de delegado? Porque eu acho que a gente pode valorizar as coisas internamente. Nós podemos construir um veio científico e um veio investigativo. Você pode terminar no modelo de tridente, saindo da base como policial investigador e assumir controles das investigações na parte operacional. Nem todo mundo aqui sonha em ser delegado. Eu nunca estudei direito porque eu nunca quis ser delegado. Mas eu não tive a oportunidade, como basicamente todos, de ascender alguma coisa no órgão dentro da minha área de formação, porque o modelo não quer que a experiência que a gente adquiriu ao longo do tempo seja transferida. O segundo modelo, que a gente chama de modelo em Y, você parte da base policial e chega a perito na área científica e delegado na área de coordenação. Mantemos as figuras. E o terceiro, que para mim é o mais difícil de implantação, policial, o resto função remunerada. Se eu fosse escolher nesse momento, eu iria no modelo do meio, criando uma porta de entrada pela base da carreira. A porta de entrada unificada. Ainda que nós não consigamos o 100%, presidente, mas a gente tem que batalhar pela abertura da porta. Esse é o desafio. Para finalizar, meus colegas, não há como não falar de não unificação dos cargos operacionais. Agentes, escrivães e papiloscopistas têm que estar no mesmo balaio. Esse balaio não é para fazer o agente virar escrivão. Longe disso. A gente quer tirar isso do nosso mundo, porque isso não soluciona crime. E a polícia tem que solucionar crime. Nós temos que unificar os cargos operacionais, criar um caminho de entrada pela base e fazer, senhores, com que a sacolinha que a gente vai enchendo todos os dias
com as nossas experiências, com os nossos conhecimentos, possa chegar no topo. O dia que nós conseguimos colocar alguém no topo com a sacola cheia, os problemas serão coletivos. Quando a gente tem problemas coletivos, nós passamos a ter soluções coletivas. Esse é o X da questão. Achar um caminho conjunto. Nós estamos aqui para isso. Essa é a discussão que nós temos que levar, e isso é o que nós temos que produzir a partir deste evento. Parabenizar todos os colegas, parabenizar principalmente o Sanderson, muito feliz pela sua eleição, Sanderson, muito feliz mesmo, cara. Primeiro colega oriundo do sindicalismo, e eu nunca fui sindicalista, eu sempre fui um crítico do modelo sindical, mas o primeiro colega oriundo da base sindical que chegou na Câmara. Isso é importantíssimo. É uma porta que se abriu, igual a porta que nós precisamos abrir da entrada pela base. Esse é o caminho. Abrir portas. Construir, pessoal. Vamos em frente. Uma PF de todos nós.